Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail de uma pessoa, né, que está falando sobre acumuladores de objetos. Então ela fala sobre a tia dela, que acumula e ela não sabe como fazer para ajudar. Tem receio que isso possa prejudicar a saúde, etc, né? Então nós estamos falando sobre esse caso de acumuladores que tanta situação pode acontecer, né? A doutora Adriana já brincou, já estamos falando de terapias, né? E falando em terapia, realmente, quando for realmente essa questão da síndrome de acumuladores, que nos Estados Unidos, inclusive, de 4 pessoas, uma tem, é uma coisa muito forte mesmo, né? E nós convidamos sempre as pessoas a fazerem uma avaliação psicológica, né? Para saber que grau que está, tá? Porque normalmente a pessoa que sente isso, né, doutor, eles não admitem. Por isso que é difícil. É difícil, inclusive, conduzi-lo a uma terapia ou coisa parecida, porque eles não admitem, tá? E nós estamos até falando sobre os objetos de apego. E parece, né, doutor, que eles se apegam ao objeto não porque precisam, mas é porque têm receio da decisão. Então, se eles tiverem que decidir, traz aquela insegurança e parece que tira um pedaço dele, né? Sim. Um objeto que ele tem que descartar. Só que tem uma coisa interessante, né, doutora Dora? É que Jesus mandou você ser acumulador. De outras coisas. Ele mandou ser acumulador. Acumulai para vós tesouros nos céus, onde a traça não rói, ferrugem não consome e ladrão não rouba. É muito difícil, a gente não faz isto, né? Nós queremos acumular coisas aqui na terra. Aí ele fala, olha, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E a gente fica, os acumuladores, eles ficam achando que a vida depende daquelas coisas que tem. Sim. Né? E é uma E a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, eu estou sempre pedindo, Deus, me ajude a me libertar de tudo. Tá? Nós temos que ficar livres de tudo para passar para o outro lado. Eu sempre fico, sempre que eu vou fazer essa prece, eu me lembro do Tadeu. Não sei se você lembra. Irmão Tadeu? É. De Araxá. É, de Araxá. Ia lá. Ele me emociona. Maravilhoso. E ele morava onde? Ele morava na casa de trabalho espiritual. Nós conhecemos. E tinha o quarto dele. E o quarto dele era o quê? Era um quarto e uma cama. Ele tinha uma cama. Lindo. Assim, o essencial. Chico também, aquele quartinho pequenininho dele, né? Pois é. Coisa linda. E o acumulador, né, doutor? Quando chega essa síndrome, né? Sim. Nós aqui somos microacumuladores comparado a essa síndrome. Sim. No entanto, como o senhor bem buscou, somos acumuladores. Será que nós, se tivermos uma visão macro do nosso olhar, um olhar mais atento nos objetos da nossa casa? Isso. Será que nos tesouros nos céus. Tesouro no céu. E os tesouros aqui que a gente guarda na nossa casa, será que se a gente olhar para eles, uma boa parte deles não seriam descartáveis? Ou teriam uma outra utilização e nós guardamos lá parados, etc.? Principalmente roupas. Onde está o teu tesouro? No está o céu. teu coração. Onde está o teu Onde está o teu tesouro, tesouro está o teu coração. Então, será que a gente precisar de ficar preso a essas coisas? Tá? Eu já falei que muitas vezes você recebe presentes de pessoas que morreram e esses presentes vêm contaminados com a presença do outro. Sim. Olha, sim. Eu sempre digo, eu não quero ser obsessor de mesa, de livro, de roupa, quando passar para o outro lado. Na leitura espírita tem vários exemplos disso, né, doutora Adão? Pois é. E ela diz aqui que ela tem receio, né, de que essa pessoa venha a sentir problemas de saúde, ácaro, etc. E quer dizer, ela provavelmente vai ter um pouco de resistência de trabalhar com essa tia dela, né?
Sim. Então, o que pode ser feito, minha querida? Realmente fazer uma avaliação, porque... Agora tem uma coisa, me dá licença, a coisa mais importante seria que a tia viesse a sofrer isso, tá? Porque todas essas coisas são conscientizadoras. Percebe? Quando você faz uma coisa que não deve, vai gerar uma limitação. Como diz o Paulo, se semeares na carne, colhereis corrupção. Vai criar uma limitação. Nossa, que castigo não. Que bênção. Agora você pode ter consciência. Está entendendo? Você quando fala simplesmente, como nós falamos de uma maneira abstrata, é uma coisa, mas quando você fala, olha, essa doença é por causa disso, 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 você está falando de uma forma concreta. É uma bênção divina. Uhum. E a pessoa pode se modificar. Pode. E geralmente atinge as pessoas maiores de idade, assim, tipo de 60 anos, um pouco mais de idade, né? Também pode vir provocado por uma perda ou perdas, Sim. tá? Então é interessante distinguir, tá? E a questão também, você vê, existe um estudo de Essa questão da perda, né? Quantas vezes eu já fui contactado com essa questão, por pessoas com essa questão de perda. E aí a pessoa fica assustada quando eu falo assim, nossa, Deus te abençoe que você teve essa oportunidade de vir aqui falar comigo por causa desse ganho que você teve. Ganho? Não, não, perda? Não, que perda, foi ganho. É ganho. De que maneira? O espiritual tem um ganho, que é a consciência. Disso tudo que a doutora está falando, né, vai se conscientizar muitas vezes às custas de um sofrimento, com aquilo que é chamado de perda. Uhum, com certeza. E o senhor sabe que existe um estudo, né, sobre... Porque os Estados Unidos, como nós falamos, é muito comum, né? Porque lá é outra... aqui nós temos escassez, infelizmente, no Brasil, né? Sei. Pessoas precisando das coisas, é exatamente o contrário, tá? Então, nos Estados Unidos é bastante comum existir acumulador, por questão econômica, né? Muitos moram sozinhos, então vai acumulando, acumulando, acumulando. E existe um estudo da psiquiatria que realmente foi feito para estudar o cérebro, né? Então tem esse viés do cérebro, tem pesquisa, por exemplo, uma pesquisa que estudaram o cérebro de 50 pessoas e guardaram das pessoas diferentes, né? Acumuladores, não acumuladores e que tem toque, né? Que na verdade pensa-se que acumulador é toque, mas não é. A partir de 2013 não é mais toque, segundo os estudos americanos, tá? Então, você notou que nesse Toque é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. e que na psicanálise seria neurose obsessiva compulsiva, né? Então, o que acontece? Nesse estudo, 50 objetos foram dados para eles escolherem. Quem é normal ficou entre desses 50 objetos, ficou com 40 e 50 devolveram, não ficaram, né? Não reteram esses objetos. Os que têm toque reteram 37. Os que têm essa questão do apego ficou com 29. Quer dizer, descartou 29, ao contrário, descartou 29. Tá? O primeiro descartou, o normal descartou de 40 a 50, o que tem toque descartou 37, e o que tem a questão que nós estamos falando, de acumulação, de acumulador, ele descartou pouco, descartou somente 29. Tem que segurar. Aí, justamente, eles chegaram nessa conclusão. A conclusão cerebral, que existe questão cerebral. E fazendo essa analogia com o espiritismo, né? Porque também a psicanálise estuda a questão de carência, essa coisa toda de quem tem a distopia, né? Quem tem essa síndrome. Nós buscando aqui, doutora Adão, para o espiritismo, o senhor vê alguma ligação dessa carência desse ser hoje encarnado com vida anterior, com experiências anteriores? Sempre tem, tá? Como eu costumo dizer o seguinte, em tudo há o espiritual. Nem tudo é espiritual, mas em tudo há o espiritual. E daí a importância que tem hoje a terapia de vida passada. Tá? Que até os poderes públicos já estão reconhecendo a reencarnação. Aqui no Brasil já tem um curso de pós-graduação em terapia de vida passada com reconhecimento pelo MEC com certificado. Ou seja, o Ministério da Educação já reconhece a reencarnação.
Terapia regressiva, que nós fizemos até aquele programa. Exato. Traz- Marta, estamos aí atrás de conseguir para você Marta a conta do Mendes. programa. Isso. Um grande abraço para você, querida. E é muito interessante mesmo o TVP, né? Sim. E são casos, assim, muito pontuais que é utilizada. Então, doutora Adão, claro que esse apego nós trazemos, né? Sim. Um exagerado, decorrente de situações atuais e anteriores, e a gente aproveita sempre para despertar o nível de apego que nós temos hoje, né? Qual o nível de apego que nós temos? Veja só, é interessante. Agora, Que é já interessante aconteceu. dizer que a Regina já deu amém. Pois Dizendo, eu só queria falar isso, né? Que a pessoa vem assim, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. É. E eu pergunto, você tem isso, ou isso tem você? tem você, ótimo. Muito bom, exatamente. Exatamente, a pessoa fica presa. Perfeito, muito bom, doutor Adão. Com esse fechamento maravilhoso, eu tenho isso, mas é isso que tem você? É. Vamos então nos despedir? Vamos nos despedir. Muita paz, muita luz em todos os corações e pedindo a Deus que nos deixe estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Almas queridas, vamos apegar aquilo que é o amor, aquilo que faz bem. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.